O grande problema que havia era a improvisação no serviço público, a falta de planejamento. Então, veja o seguinte, o que acontecia antes da lei? O prefeito se reunia com o contador no último dia de encaminhar a proposta orçamentária para a Câmara e lá, como é que vamos fazer? Qual é o percentual de aumento nos tributos e na despesa? Qual foi a inflação? 20%? Então, vamos aumentar tudo 20%. Pronto, estava resolvido, formalmente estava feito. O orçamento público era mera formalidade. Tanto é que em janeiro surgia um problema. E eles iam olhar no orçamento, não tem rubrica orçamentária. Então já tinha que chamar a Câmara de Vereadores para abrir um crédito especial. Hoje não, hoje tudo tem que estar planejado e tudo tem que ter rubrica orçamentária para toda a etapa ou toda a obra. Então não existe mais essa história. Mas o orçamento vale mesmo. Vale mesmo, hoje ele vale. Hoje é o setor mais importante dentro da prefeitura, é o setor contábil. O setor contábil era só fazer conta. Hoje não, hoje o setor contábil tem que fornecer os dados para o planejamento. Claro que nós temos ainda problemas nessa área do planejamento, porque nós não estávamos acostumados a planejar. E ninguém sabe planejar, isso que é outra Nem nós, em nossas casas, né? Então, vários cursos foram iniciados nas faculdades, universidades de gestão pública. E os servidores estão se aperfeiçoando, e com o treinamento, e com teorias, as pessoas vão evoluindo, e nós hoje já temos assim... E dia a dia com suporte ajuda muito, já estamos aí hoje com um bom lastro assim, de organização contábil e tudo mais. Então isso foi uma das grandes coisas que a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe. Outra coisa foi o equilíbrio entre a receita e a despesa. Isso é um dos princípios da lei, dos princípios basilares. Então, hoje, o prefeito não pode assumir compromissos que não tenha previsão ou que não possa cobrir. Se ele quer criar uma despesa nova, ele tem que mostrar na Câmara de Vereadores, no projeto de lei, que o orçamento comporta aquilo ou que a arrecadação comporta e que ele terá dinheiro. Porque não adianta fazer previsão orçamentária se não há arrecado. E isso é o equilíbrio entre a receita e a despesa. Então, isso é um outro ponto importantíssimo e que o Tribunal de Contas vem cobrando. E isso evita também o endividamento, aquelas coisas que o prefeito fazia ao término do mandato, comprar máquinas novas para aparecer e o sucessor pagava. Pagava quando? Que era muito comum, né? Era Aliás, comum. Ainda acho que deve continuar não, isso, hoje mas menos, não, né? Hoje não, porque hoje veja o seguinte, o prefeito pode fazer compra até o último dia do mandato, mas ele tem que pagar naquele exercício enquanto ele estiver no mandato, porque ele não pode deixar restos a pagar. Mas ele não pode por conta do próximo orçamento? Ele pode, mas aí chama-se endividamento e depende de aprovação do Banco Central. E isso é um ritual bastante severo e muito rigoroso, exatamente para quê? Para não comprometer o administrador seguinte. Porque veja o seguinte, o candidato a prefeito, ele chega num comício, num palanque político e promete fazer isso, aquilo. Ele induz o eleitor a votar nele sob aquela promessa que ele fez. Ora, se ele chega na prefeitura e encontra o município endividado, ele não consegue realizar o que prometeu. Isto é uma frustração eleitoral. Então, por isso veio a lei limitando o endividamento. E o Tribunal de Contas se manifesta sobre as contas, emite uma certidão, e isso vai para o Banco Central e o Banco Central examina. O município tem suporte para enfrentar essa despesa, ele autoriza a contratação. Se não tem, não autoriza. Então, isso ficou muito importante para a administração municipal. Sim, porque a gente lembra muito bem que alguns prefeitos assumiam em substituição aos anteriores, né? E lá eu não encontrei dinheiro em caixa, não tem como fazer nada. Vou passar 2 anos pagando contas. Nós temos ainda municípios que têm dívida de 15, 20 anos atrás e que os prefeitos estão pagando. Os prefeitos estão pagando e tem que pagar, não tem como, né? Mas com isso eles deixam de realizar obras, às vezes importantíssimas e atuais para a população. Quer dizer, muitas vezes era comum, até aquele caso que nós tivemos aqui no clube de futebol, aqui que o presidente assumiu, abriu os cofres para mostrar que não tinha nada em casa, né? Então isso hoje é bem diferente. E outra coisa curiosa é que eu vejo isso todos os dias, um outro princípio da lei de responsabilidade é a da transparência. A própria Constituição já consagrou, mas a lei de responsabilidade é que trouxe
A transparência através de direitos que o cidadão tem de pedir informações dos órgãos públicos sobre interesse geral ou particular, ele tem que justificar por que quer. Então, o cidadão pode indagar por que o vizinho dele paga X de IPTU e ele paga tanto mais. Isso é a transparência, é o direito que o cidadão tem pela Constituição e a Lei de Responsabilidade de saber como é que as coisas estão acontecendo. As audiências públicas é um instrumento fantástico de transparência. Então, hoje, os prefeitos não podem fazer mais nada às escondidas. Aliás, nessa questão do IPTU, era até os prefeitos terem que avançar ainda mais, mostrar mais como é que é feito o cálculo, o que é valor venal. Porque o morador, o simples morador, não conhece, não sabe o que é isso. Existem muitas restrições a essas inovações. Aliás, todas as inovações, elas têm sempre um longo campo de discussão. Por exemplo, o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, exige que, nas avaliações de imóveis para efeito de tributos, isso seja feito por um profissional da área de engenharia. O município não tem. Então, quem faz isso? É o contador, o chefe da tributação, aplica lá 20%, está resolvido. Um cálculo genérico. Genérico. Vale para um, vale para todos. Vale para outro. E isso está começando, o CREA está começando a exigir isso dos municípios. Isso é muito bom, porque surge uma outra realidade aí, e o Tribunal de Contas vem apontando isso com toda razão. Eu tenho um imóvel, eu pago IPTU sobre o valor que o município deu, valor venal, 300 mil. Então, eu pago sobre 300 mil. Aí eu vendo a minha casa por 600. E o município aceita a guia do ITBI por 600. Mas como é que ele me cobrou 300 para o IPTU? E o Tribunal de Contas diz que isso é renúncia de receita, com toda a razão. Então, isso vai forçar, com o tempo, que os municípios comecem a também melhorar. Porque veja o seguinte, a despesa é muito fácil de fazer. Eu crio despesa a qualquer momento. Agora, aumentar a receita é uma tarefa difícil. Mas tem um campo muito grande para os municípios aumentar a receita. E se eu vender meu imóvel por menos do valor que vale? Não há problema nenhum. O município pode aí fazer o seguinte, ele pode não aceitar a tua avaliação pela tua avaliação. Ele vai e avalia e diz, não, isso vale mais e cobra mais. Tem que vender por mais. Tu pode vender por menos, mas tem que pagar o imposto sobre mais. Mas o dono sou eu. O dono é tu. E aí? E aí tu vai pagar, se tu quiser. Se tu quiser discutir, pode ir para a justiça discutir. Isso deve funcionar bem nas desapropriações, né? Sim, nas desapropriações sempre há esse conflito, que o município quer pagar menos e o proprietário quer mais. Aí cabe à justiça decidir, né? A justiça decide. E um seminário sobre arrecadação e tributação, o que ele trata, o que ele mostra? Nós estamos fazendo paralelamente a isso, porque esse é, como eu disse, um setor muito importante para o município. Porque o município é chamado da manhã à noite a realizar obras, a prestar serviços e não há dinheiro que chega. Hoje, com os direitos constitucionais para o cidadão, a Receita Municipal sempre será insuficiente para atender a demanda. Então tem que ter planejamento e muito cuidado. Então, a solução é, efetivamente, nós aumentarmos a arrecadação. E nós temos margem bastante para arrecadar. Então, nós damos importância a isso e estamos chamando os contadores, secretário de Fazenda, para um debate. E o ex-governador Germano Rigoto, que é um dos baluartes aí da reforma tributária nacional, está convidado e vai participar nesse painel para fazer esse debate. Vamos debater também os tributos municipais, porque os municípios têm deixado prescrever muitas dívidas, muitos créditos, melhor, e não cobram. E isto é considerado ato de improbidade pela Lei 84/29, e isso não há uma consciência ainda. Né? Então, são coisas dessa ordem que nós queremos enfatizar nesse setor específico de tributação, porque poderíamos outras áreas importantes. Mas esse é o mais importante porque vai trazer dinheiro. A grosso modo, assim, tem como o município arrecadar mais sem penalizar mais o contribuinte? Tem no seguinte aspecto. Primeiro, a dívida ativa. O cidadão que não paga os tributos municipais, ele é favorecido. Ele é um privilegiado. Caloteiro. Ele é um caloteiro em relação aos pagadores. Não, o caloteiro é privilegiado em relação a... Exatamente. Então, ele está se privilegiando, ele está usufruindo todo o serviço público, mas não paga o tributo. E quem paga é o outro, é o vizinho, é o colega, é o companheiro. Então, há uma desigualdade. E isso é um assunto grave. Então,
não havia essa cultura dos municípios cobrar os contribuintes faltosos.